Então, E assim conversa, sabe? a gente vai conversar. Aí o irmão pergunta a respeito como que será, no caso, Esse assunto. o arrebatamento da igreja. Verdade. É um assunto. Então, fazendo uma introdução, né? Aqui. Já está. Já está gravando já. Fazendo uma pequena introdução. Eu tenho observado que tem muita gente que conhece a Bíblia, confundindo certas coisas aí que é claríssimo na Bíblia, né? Na compreensão das Escrituras. E eu tenho certeza, acho que o irmão também tem certeza, que Deus não é Deus de confusão. Nunca foi, nunca será. Se tem sombra de variação, a sombra está na cabeça das pessoas, na interpretação que elas dão, do jeito que elas estão acreditando. A sombra está ali, não em Deus. A revelação de Deus é claríssima. Se Deus já revelou a verdade. Veio para nos ajudar, não para colocar a gente numa situação crítica de dúvida. É fé. Toda a revelação de Deus ela é eivada com fé. Não pode pôr dúvida. Dúvida é veneno. Como é que Deus vai dar uma coisa, deixar à disposição assim na interpretação da Bíblia, uma coisa que é verdade com mentira? Fé com dúvida. É um fermento, né? Fermento, isso é fermento. Isso só atende os interesses do mal. Esse fermento só atende o interesse do mal, né? E não é por aí. Deus não vai brincar com isso, um assunto tão delicado desse. E a gente tem observado, né? Prestado atenção por aí, algumas pessoas que querem ajudar, até dentro da igreja, gente de peso. Com sinceridade. Com sinceridade. Não vamos citar nomes aqui, não precisa. Mas quem estiver prestando atenção vai constatar. Pessoas de peso que amam a Cristo, estão salvos, estão ensinando a igreja, estão ajudando. Mas chega nessa hora agora da escatologia, começa a patinar, derrapar e se perdem, querem forçar às vezes uma situação, uma coisa, obrigar a gente a aceitar às vezes, né? Não pode, não é assim. Quem convence a gente é o Espírito Santo. Todo mundo tem que saber as coisas a partir do Espírito, né? E sem sombra nenhuma de variação e sem confusão. E existe o testemunho não só de uma pessoa, são igrejas creem na sã doutrina. Então muitas igrejas, a maioria crê na sã doutrina, né? Então nós temos que ir para por que sã doutrina? Se tem a sã doutrina é porque tem a doutrina que não é sã, né? E essa questão escatológica entra direitinho nesse assunto aí, né? Ou ela é saudável ou ela pode trazer problema para a pessoa, na saúde espiritual dela. Não é verdade, Davi? Então, explica para mim, como é que já fez curso, né? Estudou, aprendeu, orou, Deus já mostrou muita coisa para o mundo, né? Como é que vai ser exatamente assim? O que o irmão sabe sobre a segunda vinda de Cristo? Dá uma organizada que eu fiquei meio confuso aí. Na verdade, é bem simples, né, irmão? Uhum. Você partir daquela premissa que a interpretação é literal, né? Ou espiritualizar as coisas, mas no sentido literal, aí você não se confunde, né? O princípio está aí. E eu vou dar um exemplo aqui, né? Certo. Após a ressurreição de Jesus, né? Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele se revelou e apareceu somente aos crentes, mano. Só os crentes. Primeiramente a Maria Madalena, né? Aos discípulos. E por fim, a própria Bíblia diz que ele se manifestou, né, ali naquele monte, e foi visto assim, né? Eles viram com os seus olhos ali cerca de 500 irmãos. A Bíblia fala isso. Está escrito. E está aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículo 9, que diz assim, ó. E quando dizia isto, vendo eles, né, aqueles 500 discípulos, cerca de 500 que estavam ali no monte, aí Jesus foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. O que está falando aqui? A respeito da ascensão de Cristo, né? O retorno dele para a glória, para a presença do Pai.
e se assentou ali à direita de Deus Pai. Isso aconteceu literalmente. Literalmente, né? Eles viram mesmo. Literalmente. Viram. Né? Algo literal. Literal, real. Né? E o interessante aqui é a mensagem divina através dos anjos. Né? Esse mesmo Jesus, olha só, olha que coisa importante, né? Que foi recebido, que vocês viram ele subir, né? Eles foram testemunhas oculares. Esse mesmo Jesus há de vir, mano, da mesma forma que ele subiu. Né? E o interessante que todos esses 500 irmãos aqui, todos eram crentes, discípulos de Jesus. Após a ressurreição, irmão, Jesus não se revelou a nenhum ímpio. Nenhuma pessoa incrédula, pessoa do mundo, viu Jesus ressurreto. Teve contato. Né? Isso tem uma conexão com o quê? Com o arrebatamento da igreja. É verdade ou não é? Em que Jesus virá, a Bíblia fala assim, nas nuvens do céu, né? Com poder e grande glória, né? E a última trombeta soará, como fala lá em Tessalonicenses, Paulo falando, e também em 1 Coríntios 15, né? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão transformados num abrir e piscar de olhos, e a Bíblia diz, e subirão ao encontro do Senhor. Mas o interessante em tudo isso, irmão Amanda, que Jesus não virá à terra. Na primeira etapa. No arrebatamento da igreja propriamente dito. Entendi. Ele vem com as nuvens e ele ficará nas nuvens. Né? Tá entendendo? E acontece a ressurreição dos mortos, a transformação dos que estiverem vivos, e serão elevados até onde Jesus está, nas nuvens. Jesus vai receber. Passa pela terra, pega um corpo glorificado e volta. Né? E encontra com Jesus nas nuvens. E Jesus então conduz a igreja gloriosa. Já pensou que cena extraordinária? Milhões e milhões de crentes salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, a igreja gloriosa, aleluia, um corpo glorificado, aquele cortejo celestial, com o Rei dos Reis na frente, irmão, aleluia, entrando no céu, na glória celestial, e Cristo levando a igreja para apresentar para o Pai. Cristo levando para apresentar para o Pai. O irmão está entendendo? Né? E assim que a igreja for tirada da terra, né, é que começa, é o fim da dispensação da graça, né? E já vai para mais de 2000 anos essa dispensação, e essa dispensação ela se encerrará exatamente com esse acontecimento, com o rapto da igreja. O arrebatamento da igreja. O mundo não vai ver isso. O mundo não vai ver. Só os crentes. Né? Somente os salvos. Né? Os que estiverem vivos, crente, né? Os que morreram em Cristo ouvirão a voz. São os primeiros. Ouvirão o som da trombeta, a voz do arcanjo. Né? Os que estiverem vivos serão transformados. Não vão passar pela morte. Coisa maravilhosa. Né? Aí sim. Junta todos isso, aí sim se cumpre o que o apóstolo Paulo fala. Né? Que o anticristo, eu vou usar um termo assim, ele está louco para se manifestar, não vê a hora. Não vê a hora de entrar. Mas ele não pode se manifestar enquanto a igreja estiver aqui. Né? Há um que o retém, esse um que o retém, quem é? É a igreja. É a luz do mundo, é o sal da terra. O Espírito Santo dentro dela. E o Espírito Santo dentro dela. De e outro mistério. Quem é que vai ressuscitar o corpo dos mortos? É o mesmo Espírito. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, ressuscitará os salvos. E um corpo glorioso. Está entendendo? E é o Espírito de Deus que vai conduzir a noiva, o Eliezer, aleluia. É que vai conduzir a noiva até Cristo. Olha só que coisa extraordinária. Tremenda. Aí sim, né? Aquilo que impedia, né? A igreja, o Espírito Santo na igreja,
né? A igreja for tirada da terra, aí começa a atuação do anticristo. Propriamente o período da grande tribulação, que terá uma duração de 7 anos. 7 anos. Isso é claro, né? Claríssimo. Dividido em 2 partes, 2 anos e meio e mais 2 anos e meio. 3 anos e meio. Né? Sendo que a primeira fase, assim que aquilo que impedia foi tirado que a igreja, aí não há nada mais que impeça. Tem nada que impeça. De o anticristo aparecer, né? Praticamente vai ser um mistério o aparecimento desse homem. Vai ser. Né? Acreditamos, não estamos assim afirmando, mas acreditamos que esse homem já está vivo, mano. Está vivo. Está aí em algum lugar só esperando. O homem da iniquidade, o filho da perdição, né? Que é o anticristo, ele só está aguardando esse momento. Está entendendo? Assim que a igreja for tirada, aquilo que impedia foi afastado, aí ele se manifesta. Né? E a Bíblia diz que ele virá, não virá com violência, não virá falando eu sou o anticristo, eu sou um representante do diabo. Ele virá em pele de cordeiro, mansinho, bonzinho, um discurso, ajudando, que arrebatará corações do povo. Ajudando a ordem econômica mundial. Está entendendo? Com o arrebatamento da igreja, o irmão tem uma ideia, o mundo vai entrar num caos total. Confusão. Né? Econômico, social, espiritual, vai ser uma coisa terrível. Né? E aí aparece o anticristo para querer ser o salvador da pátria e colocar ordem. Uma ordem mundial. Ordem no mundo. Não é o termo atual que só ouve falar, segunda ordem mundial. Não é a ordem mundial. Exatamente. Já estão com a agenda pronta. É o reino do anticristo. Tudo já está preparado. Estão correndo com a agenda. Né? E a igreja, o apóstolo Paulo fala, né? Deus não nos destinou para ira, irmão. Não. Mas para aquisição da salvação. Lá em Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, uma promessa à igreja de Filadélfia, que é uma figura da igreja fiel, da igreja que será arrebatada. Das 7 igrejas da Ásia, a igreja de Filadélfia representa a igreja do arrebatamento, a igreja que será arrebatada. Entendeu, irmão? Da igreja fiel. Maravilha. Né? Que será levada para o céu. Tudo pela fé. Tudo pela fé. Não por obras. Não por obras. O irmão entendeu? Então é bem simples. Né? Aí o anticristo. Fé no sangue. Fé no sangue do Cordeiro. Tudo isso tem o sangue do Cordeiro. Desde o começo do mundo. Desde o começo. Tem a ver com sangue. Tem a ver com sangue. Do Cordeiro. Isso. Aí o anticristo está lá com o caminho livre para implantar o seu reino. Né? E a primeira fase vai ser uma maravilha. Né? Tanto que o apóstolo Paulo fala que o mundo inteiro vai falar, agora temos paz e segurança. Isso. E qual foi a resposta? Que de repente sobrevirá repentina destruição que não vão escapar. Porque ele vai quebrar a aliança. Né? Ele vai fazer um pacto com Israel. Já pensou, o irmão já pensou, irmão, a capacidade desse homem cheio do diabo na sua vida, e vai ter a capacidade de fazer que homem nenhum jamais fez, de fazer um pacto com Israel com os árabes. Unir árabes e judeus, muçulmanos. Imagina, né? Unificar o mundo em um só governo, uma só religião. A capacidade dele. E eu quero dar um alerta aqui, a qualquer momento isso pode acontecer. Nunca na história da igreja o mundo esteve tão preparado para um momento como esse do que agora, a tecnologia, o tempo que nós estamos vivendo. Bem próximo, né? Qualquer momento. Né? E enquanto o anticristo está aqui na terra, né? Nos primeiros 3 anos e meio, enganando o povo, lubridiando o povo, a igreja está lá com Cristo, no tribunal de Cristo, sendo galardoado, na presença de Cristo. Bodas do Cordeiro. E a segunda metade, irmão, os 3 anos e meio, esse será propriamente dito a grande tribulação. Taças da ira de Deus. Né? Isso. Praga. O anticristo perseguindo Israel. O anticristo rompe a aliança com Israel e resolve querer destruir a nação de Israel. Né? 3 anos e meio. 3 anos. 2 anjos. Os últimos. Terrível, talvez até pior do que o diabo será solto do abismo.
para matar milhões e milhões de pessoas na terra. Com um monte de Israel. E reuniu os governantes do mundo, os exércitos das nações, todos para uma batalha contra Israel. Do Armagedon. Né? E conseguirão invadir até a metade da cidade. Milhões de judeus serão mortos. Tem profecias, né? Tem profecias. O Vale do Megido, né? Isso. E quando o anticristo estiver perto para dominar todo Israel, né, o remanescente vai clamar pelo seu Messias. Vamos reconhecer. Aí se cumpre o que está lá em Apocalipse 19. Jesus aparece nas nuvens do céu, assentado num cavalo branco. E a igreja glorificada com ele, os seus anjos, e virá em socorro de Israel, destruirá o anticristo e o falso profeta com o sopro da sua boca. E o Satanás vai fazer o quê? Lançará os dois no lago de fogo vivo. O anticristo vão inaugurar o falso profeta. O lago de fogo. Satanás será preso por 1000 anos. 1000 anos. Né? E Jesus, então, vai ali julgar as nações, né? E implantar o seu reino de 1000 anos na terra. E a igreja reinará com ele. Né? Os santos do Velho Testamento se unirão à igreja e será um reino de paz, de justiça. Amém. A capital do governo de Cristo será Jerusalém. Ele se assentará no trono de Davi. Olha só, quanta coisa, que maravilha, né? E de Jerusalém sairá a lei e a justiça que não dará. Vai reconhecer, vai ver isso. As nações irão para Jerusalém para adorar a Deus. Vai mudar o mundo inteiro. Mudança total. O que passamos para os irmãos aqui é uma descrição bíblica daquilo. Isso. Não vamos ler aqui, porque senão essa live não acaba. Não acaba nunca. Mas tudo que estamos falando aqui tem embasamento bíblico. A restauração de Israel. É como nós estávamos falando, mano. Israel está restaurado como povo. Como nação, mas está morto espiritualmente. Está faltando o Espírito, né? E vai se cumprir. Eles vão receber o Espírito Santo quando? Quando Cristo vier com a igreja glorificada. Quando eles se arrependerem, né? O Espírito de Deus vai ser derramado sobre Israel. Misericórdia. Aí é bênção. Aquele povo cheio do Espírito Santo vai encher a terra da palavra. Eles é que vão ser o pregador do milênio. Todas as profecias sobre esse assunto no Velho Testamento vai se cumprir. Vai se cumprir. De uma vez só. Israel será o cabeça das nações. Os israelitas serão os evangelistas que vão encher toda a terra da palavra da glória de Deus. Está entendendo? Estou entendendo. Então, olha que bênção. Olha aí. É verdade? Essa volta de Cristo tem a ver com aquele sonho da estátua, que a pedra veio do céu. Tem tudo a ver. Bateu no pé da estátua. Tem a ver, né? Profecia, né? No final, aquela pedra representa a Cristo. Né? Que vai destruir todos os reinos terrenos, reino maligno. Vai virar tudo pó. Nem lembrança vai ter. E o único reino que vai permanecer é o reino do Messias. Eu nem queria saber do passado. E eu fico maravilhado quando o apóstolo Paulo fala, né? O anjo fala aqui, né? Esse Jesus. Olha o termo que ele usou. E vocês estão vendo subir, e o apóstolo Paulo usa o mesmo termo. Esse mesmo, porque é o mesmo Senhor. Olha só. O apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, o mesmo Senhor em Tessalonicenses, né? Descerá do céu, né? Com alarindo e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Né? E o próprio Jesus em São João 14. Falando. Né? E quando eu for e vos preparar lugar, virei. Ele mesmo. O que significa isso? Volta. Vinda pessoal, mano. Dele. Né? Promessa. Não é igual o testemunho de Jeová, essas seitas falsas que fala, o adventista, que fala que ele profetizou a vinda de Cristo várias vezes. Não aconteceu absolutamente, porque são profecias falsas. Falso, sem embasamento bíblico. Não tem embasamento bíblico. Aí inventaram que ele já veio espiritualmente. Coisa nenhuma. Não é. A vinda dele não será uma vinda espiritual, será literal. Pessoal, visível, gloriosa. Aleluia, para levar a sua igreja. Implantar o reino na terra. E implantar o seu reino. Nessa mesma terra aqui que nós nessa mesma terra aqui. Não é outra, não é essa daqui. Não é outra, né? E Jerusalém será
aquelas terras, muitas terras ali, e até países ali que está no Oriente Médio, pertencem aos judeus. Pertence aos israelitas, é verdade. Que Deus prometeu a Abraão, ao seu povo, ele vai resgatar. E num milênio vai voltar essas terras tudo para Israel. Escritura, né? Escritura. Israel será uma das maiores nações do planeta, né? Cabeça das nações. Né? O rei Davi será príncipe no reino do Messias. Já pensou que maravilha? Né? E os crentes salvos, todos eles sacerdotes. Os anjos. E reinarão com Cristo os anjos. Então, que Deus abençoe. Amém. Né, irmão? Aí termina, irmão. Tá bom, então. Não é claro. O assunto é empolgante, é claríssimo, bíblico, tem embasamento na Bíblia do começo ao fim, tem muitas profecias, todas elas têm que se encaixar uma com a outra, todas. Uma joga mais luz na outra, não tem essa de contradição, jogar uma coisa contra a outra. Deus não faz isso. Ele agrega mais e mais e mais e mais, sempre unindo tudo que está escrito. Quem liga é o Espírito Santo. Todas as profecias estão ligadas pelo Espírito do Senhor, para dar consistência, coesão, integridade, por causa que a fé não é uma coisa qualquer. A fé não pode ter um pingo de dúvida. A fé é completa, vindo de Deus é completa. Ela é saudável, não é igual a fé do mundo aí, cheia de problemas, cheia de dificuldades. Não é? A fé que a Bíblia nos traz, nos instiga, é totalmente diferente dessa fé do mundo aí. Então nós temos que se pegar a fé, tem que ser pela palavra de Deus. Fé na palavra de Deus. E o Espírito Santo é que constrói isso dentro da gente. Passo a passo, de fé em fé. Nós vamos cada vez mais. É uma mesma fé, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, né? Um só, não tem esse de cada um puxando para um lado, puxa para um lado, estica aqui, estica lá, acho que é assim, acho que é assado, teoria aqui, teoria lá, pé, pró, sei o que, aquele monte de confusão que tem por aí. Só existe uma verdade, só uma. O Espírito Santo ele pode revelar para você. Amém? E só um adendo aqui, né? É como a gente estava conversando, mano. Isso, a confusão. Não pode misturar dois eventos. Não pode. E fazer dele um só. Isso é o que está mais pegando hoje, hein? É o que está mais pegando. O arrebatamento é uma coisa. Gente de peso misturando as coisas e ficando confusa. O arrebatamento é uma coisa. Né? Tão sério é que o próprio Jesus fala. Né? Ninguém sabe o dia, nem os anjos, nem o Filho. Quando ele estava aqui na sua humanidade, agora, mas unicamente meu Pai. Né? Tão secreto. No sentido do arrebatamento. Isso. A segunda vinda, em que ele virá num cavalo branco, né? No final da grande tribulação, as pessoas que estiverem na tribulação já sabem até a data. Né? Porque no final dos 7 anos, certíssimo Jesus virá. Volta e virá. Então, olha que clareza. Clareza. Não tem é de uma clareza. Não pode misturar. Não pode misturar. Né? O evento do rapto, do arrebatamento, invisível para o mundo, porque Jesus não virá para o mundo. Né? É na segunda vinda que ele virá com a igreja, é que todo olho o verá. Não pode confundir misturar uma coisa numa só. Aí dá confusão mesmo. Aí a cabeça você não encaixa várias vezes na Bíblia, não tem encaixe. Fica sem encaixe. Né? Fica caindo no campo da dúvida. Não pode. E a pior coisa que tem é a dúvida. A dúvida ela destrói. Ainda mais em relação à doutrina bíblica. Escatologia. O nosso pastor Alfredo Requidal, nosso patriarca, está com Cristo na glória. Eu me lembro que ele falava, né? Ninguém menospreze um engano religioso, né? Um estrago que uma doutrina falsa pode causar. É grande. Alguém pode falar, não, isso é coisa. Não tem ideia do estrago espiritual, né? E que pode até afetar a salvação, em certo sentido, pode até afetar. Pode afetar. Você entendeu? Complicado, então, perigoso, né? Esperamos que essa live possa ser uma bênção. Isso. Né? Para a glória de Deus aí. Nosso intuito é esse, né? O intuito é esse. Não é julgar ninguém, condenar ninguém. Falar mal de ninguém. Mas atentar para aquilo que a Bíblia fala. O negócio aqui é Bíblia. Não é suposição humana. Não tem. Eu penso, não tem negócio de pensar. Um jogar contra o outro, isso não tem na Bíblia, a Bíblia não ensina assim, não. Contradição, tanto faz, acho que isso, acho que aquilo, não tem essa de acho, não. Na Bíblia é assim, a Bíblia fala assim diz o Senhor. Palavras de positiva, de fé, de confiança. Nunca você vai ver na Bíblia palavras de dúvida, nunca, não tem isso na Bíblia. Não tem. E outra coisa, a gente estudou um pouquinho a teologia, né?
nossos professores abençoados, eles nos ensinaram e é uma realidade. Verdade. A Bíblia, a interpretação bíblica sempre tem que ser no sentido literal. Primeiro literal. Primeiramente, literal. É lógico que tem o as sentido alegorias, figurado, mas é depois. É alegoria, né? Aí Mas a princípio sempre no sentido literal. E mesmo sendo as alegorias depois, uma outra etapa, depende de revelação do Espírito. Quem vai ligando, vai dando esclarecimento, clareando, trazendo para a gente, nosso espírito, aquela alegoria, o que ela significa, é o próprio Espírito Santo. Ele não faz confusão nisso e nem muito menos contradição. Vai agregando mais valor ainda naquela literalidade toda que existe, que é base. Deus vai acrescentando as alegorias também no espírito humano, e o espírito humano vai ficando forte, porque a gente é carne, alma e espírito, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então Deus trata com os três ao mesmo tempo, né? E quando a gente precisa de alguma coisa mais sólida, mais ligada ao céu, Deus é que traz na alegoria o sentido espiritual. Vem de cima, vem de Deus. Deus é que revela, Deus é que ensina. O sentido daquilo está nas mãos de Deus, não na mão do homem. O homem não pode ficar fazendo elucubrações mentais, acho isso, acho aquilo. Não tem nada de acho, não. É o que Deus fala ali que o espírito humano percebeu e tem testemunho, não é só de uma pessoa. A igreja tem que estar concorde com isso. A igreja acompanha isso, a igreja salva. A igreja que está na sã doutrina, ela acompanha isso e confirma o testemunho, confirma a revelação. Viu, mano? De Deus é justo. O irmão tem ideia do sofrimento do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, desde a sua fundação, através de Cristo. Acompanha a história da igreja. Né? Tudo que passou. Tudo marcado com sangue, perseguição. Morte, né? Justiça. Sabe? Deus faria isso. Não, agora, além de todo o sofrimento da igreja, tem que passar pela grande tribulação para provar quem é que é. E parece que tem pessoa que fala isso desejando, com gosto. O que é o fim do mundo. Fim do mundo, pessoal. Ou se a Bíblia nos promete, eu vou livrar vocês, não é uma bênção. Você quer passar por ele. Mas a pessoa não quer. Não, que está cega, né? cega. Não, a pessoa não quer, mano. Não quer. Cegueira. Tem alguma coisa errada ali. Não tem condição. Tem alguma coisa errada ali. É verdade, verdade. Não é normal o negócio. Não é. Sinceramente. A pessoa é convidada para ter saúde, ela quer voltar para a doença. Né? Ou se Deus promete, minha igreja, eu vou te livrar. Vou te livrar. Né? E tem promessas. Benção. E muitas promessas. Aí você fala, não quero. Eu quero ser perseguido, destruído pelo... O que é isso? Nada. Pelo amor de Deus. Uma das figuras que eu mais gosto na salvação é a arca de Noé. Imagina lá se Noé, a esposa, os filhos dele entrassem na arca. Ah, não, deixa eu dar um pulo lá, pega uma boia e pula, volta pro dilúvio lá, sai da arca. Não é loucura. Tem que ficar dentro da arca. A arca é Cristo, a salvação. Deus fechou a porta por fora para não cair ninguém lá de dentro. Mandinho, para salvar os outros. No que o irmão está falando, olha a revelação. Não é? Né? Noé e sua família representavam o quê? Somente os crentes. Só os crentes. Nenhum incrédulo entrou, Mandinho. Olha só, Mandinho. Só crente. Né? A família de Noé ali representava a igreja. Sua igreja. Né? Por que Deus fechou a porta por fora? Graça. Porque a pessoa entrar em desespero, Noé não ia aguentar e abrir a porta. Né? Aí Deus não falou, não, eu é que vou... Aí a desgraça do dilúvio está para dentro da arca. Não, Deus não deixou. Olha só... Deus não deixou. Está na Bíblia escrito lá, não é um detalhe qualquer. Deus fechou a porta por fora. Quem entrou. Quem não entrou... E não é o que vai acontecer agora, com o arrebatamento da igreja. É uma alegoria isso. Fecha a porta da graça. A arca é uma história, é uma alegoria. Assim que a igreja for tirada da terra, a dispensação da graça fechou. Interessante, a arca ela é literal, mas ela serve também de alegoria. Ela ajuda a gente a compreender espiritualmente o que vai acontecer agora. Isso. As duas coisas ajudam. As duas coisas. Deus não tem problema com isso. Quem se atrapalha, mas o primeiro é o literal. Você não pode espiritualizar a arca. Falar que aquilo foi literal. É verdade? Não. Existiu mesmo. Existiu. Mas você pode usar como figura, não é o que Jesus falou, assim como foi nos dias do dilúvio. Verdade. Olha só, a alegoria. Jesus falou? Como foi? Foi Jesus que falou. Assim como nos dias de Noé. Assim será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam. De um acontecimento literal, ele está fazendo uma comparação, uma figura. Para ajudar. Para despertar. Mas a interpretação, você vai falar, é algo só figurado, não é literal primeiro. Não vai acontecer literalmente. Você entendeu? Então é por isso que eu falo que não é sonho, não é realidade. No ensino teológico, né?
sempre que possível, primeiro literal. A interpretação literal da Você pegou. É verdade? Né? Põe sua fé ali, pode pôr. Põe sua fé ali. Depois aquelas outras coisas vai entrando devagarzinho, vai acrescentando, né? O símbolo, aquelas coisas todas mais... A gente sabe que... Eu vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, Abraão representando Deus Pai. Isso. Mas aqui não é algo simbólico. Não. Abraão é uma pessoa real mesmo. Real mesmo. Mas no sentido simbólico, figurado, representando Deus Pai. Deus, Isaac, Jesus. Rebeca, a igreja. Então, Eliezer, o Espírito Santo. Mas todos eles foram literais. Todos eles. Né? Viveram existe essa aplicação. Essa aplicação, né? Mas você tem que ter o cuidado de saber aplicar. Saber aplicar, senão me confunde. Agora tem pessoa que espiritualiza aquilo que é literal, aí é confusão na certa. Aí é fundir a cuca mesmo. Fundir a cuca. A gente vê, infelizmente, até pastores se perdendo. Que a gente amamos e respeitamos. E pegamos muita coisa boa deles. Mas que, infelizmente, meu Deus do céu. Fim dos tempos. Meu Deus. Em toda explicação. A Bíblia fala aqui no final. Oramos para que Deus ilumine a mente dos nossos amados, né? Deus querido. Para que possam entender. Eles possam encontrar. Né? Não é verdade? Deus abençoe, então. Não é verdade? Mais uma livezinha a gente fez para a glória de Deus. Amém. E é bom. Agora, então, obrigado. E nós vamos fazer outras também, outros temas também. Nós estamos orando para Deus dar graça para a gente falar sobre livre-arbítrio. Esse assunto é... Bom, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por este momento de compartilhamento, de meditação, de exposição da sua palavra, daquilo que o Senhor já nos ensinou, Senhor. Para a glória do teu nome, tudo em Cristo, tudo para a glória do teu nome, para nos salvar, nos ajudar, não nos deixar confusos, Senhor, nesses últimos dias. Tira toda a confusão, desfaça, Senhor, um sopro do teu Espírito, toda a cortina de fumaça que o inimigo está colocando dentro desse assunto tão maravilhoso que é a sua volta, Senhor. Nos ajuda a aprender, ficar firme e abençoar as vidas das pessoas também e levar isso adiante através de lives, de testemunhos. Em nome de Jesus. Amém.